E hoje a gente vai comentar sobre fundos imobiliários com uma curiosidade. A gente vai entender 6 novos fundos imobiliários podem fazer parte agora do IFIX, que já tem 104 fundos, vai passar a ter 110 fundos imobiliários. Nesse índice que a gente utiliza tanto aqui no canal, bem-vindo ao canal do Investidor Classe Média, eu sou o Gustavo e bora pro vídeo. E para a gente falar de fundos imobiliários, a gente tem que falar do IFIX, justamente tema do vídeo, que reúne os fundos imobiliários mais negociados da Bolsa de Valores, aqueles que participam de 95% do pregão, e está com uma rentabilidade de 125% histórica ali, desde o seu nascimento, digamos assim, né? E isso ele vem a partir desse ano crescendo cada vez mais, hoje batendo ali 3.419 pontos, mostrando a atratividade cada vez mais dos investimentos nos fundos imobiliários diversos, né? E isso mostra-se também pelo crescimento absurdo que teve de 2019 para cá, em números de investidores nos fundos imobiliários, hoje batendo ali mais de 2,5 milhões. Para você ter uma ideia, em 2017 isso não chegava nem a 200 mil investidores. Então, do nada, todo mundo percebeu que para ter uma renda melhor, para ter renda passiva, para ter os seus dividendos mensais, construir um patrimônio legal, os investimentos nos fundos imobiliários tendem a ser bem interessantes, sim, né? Todo mundo sabe aqui no canal que isso é bem interessante. E os 6 novos fundos imobiliários que vão participar agora do IFIX, né, que são a prévia deles, é o Brasil Plural Absoluto, fundo de fundos, que é o BPFF11. A gente tem também o Athena 1, que é o FATN11, que eu gosto muito, tem até vídeo aqui no canal. Tem o Captain Rich FOF, que é um fundo de fundos da CPFF11. Tem o Kinea Hedge Fund, que é o KNHF. Tem o Kinea Oportunidades Real Estate Core 11, fundo muito novo aqui do mercado. E o NCH Brasil Recebíveis Imobiliários, que tem um código de NCHB11. Então, esses serão provavelmente os novos fundos imobiliários aí que vão participar. O interessante saber é que no último ano, 2 deles tiveram uma rentabilidade muito acima do IFIX. O IFIX rendeu ali em média 23%, o BPFF11 36,8%, vencendo o IFIX, e o CPFF venceu o que venceu o IFIX, que foi uma rentabilidade de 47,54%. Mas eu gosto de analisar aqui todos eles de acordo com o IFIX, e eu utilizei 2 períodos, no período dos 12 meses, porque foi junto com a matéria do site, e um período de 3 anos aí que a gente percebe um aumento de número de investidores, por isso que eu utilizei essas datas específicas. Se a gente analisa a rentabilidade desses 6 novos fundos participantes do IFIX, no último ano a gente teve que o CPFF11 teve a rentabilidade de 48%, depois o BPFF11 com 39,2%, o IFIX já teve 23%, aí, mais atrás, que não venceu o IFIX no último ano, o NCHB com 19%, o FATN com 16%, o Core 11 com 10% e o KNHF com 5,86%. Lembrando que o Core 11 e o KNHF são fundos novos, então o histórico dele não é nem de um ano. Então não dá para a gente ter essa análise mais profunda de rentabilidade. Tá? Nos últimos 3 anos foi o contrário. Quem venceu o IFIX e todos os outros foi o FATN, que é um fundo de laje corporativa com 35% de rentabilidade, depois o BPFF, depois o CPFF, depois o IFIX e por último o KNHF11, mas também ele é um fundo mais recente. Então é só para a gente entender essas rentabilidades e entender a participação desses fundos no IFIX ali, melhorando essa média de mercado, né? Então entende-se que a gente tem 2 fundos imobiliários que investem em outros fundos imobiliários, que é o CPFF11 e o BPFF11. A gente tem um fundo de CRIs, mais voltado para loteamento também, não gosto muito, mas está aqui, que é o NCHB11, né? Tem 2 de lajes corporativas, que é o FATN11 e o Core 11, e por último o fundo de hedge da Kinea, o KNHF11, esses são os novos participantes. Só para a gente passar rapidinho com alguns deles que eu acho interessante, que é o CPFF11, que venceu o IFIX, né? Ele é um fundo que pagou em média aí 11% de dividend yield, a média nos últimos 12 meses, 9% de dividendo, ele está valendo no mercado R$ 76,05 a cota, mas o valor justo seria R$ 83, então ele está negociando com certo desconto, né? Ele tem um patrimônio líquido ali entre 214 milhões, tem poucos cotistas, 9.200 apenas, né? Uma média diária de volume negociado de 221 mil,
está mais ou menos dentro do que se espera ali para uma boa negociação. E o valor de mercado é 194 milhões, então tá se negociando com um certo desconto ali. Ele paga dividendos frequentes com uma média de 60 centavos por mês, sendo mais ondulatória, né? Em fevereiro de 2024 pagou 70 centavos, em dezembro pagou 48 centavos, em outubro pagou 70 centavos, então ele está com essa variação, mas a média dos últimos 12 meses é de 61 centavos, tá? E ele investe como? Ele é um fundo que compra outros fundos imobiliários na sua carteira. Isso é interessante porque o gestor ele tem mais acesso, muito mais estudos para fazer esse giro de fundos imobiliários do que a gente. Então, com isso, o fundo de fundos ele tem uma certa rentabilidade positiva, que é o que se mostra ali no relatório, tá? Mas onde ele investe mais, parte da carteira dele está em shopping, 27,6%. Ele tem pouquíssimos CRIs, fundos que investem em CRIs, 1,3% apenas. Depois ele parte para logística, ele tem muitas lajes corporativas também, 26%, né? Então ele fica ali basicamente primordial em shopping, lajes corporativas. Depois ele tem muito caixa, né? Tem muito dinheiro guardado ali para fazer essas movimentações, 13,7%, até uma quantidade excessiva. Renda urbana 11% e depois ele investe em agronegócio, residencial, híbridos, CRIs, logística. Então ele vai diversificando essa carteira e comprando outros fundos e fazendo esse giro para ganhar dinheiro, tá? Agora, a gente tem o BPFF11, que é o FI Brasil Plural Absoluto, que é um fundo de fundos também. Ele tem um patrimônio líquido de 351 milhões, né? Ele tem o valor patrimonial da cota, que seria o valor justo, R$ 78,00, mas está negociando a R$ 72, então ele está com certo desconto também. Pagou no último mês aí 62 centavos de dividendos e ele tem uma variação ali, deixa eu ver, de cota de 0,2% mensal, né? Tem também poucos cotistas, 4.492, e ele nasceu lá em 2013, então já é um fundo mais antigo aí, tá? Onde que esse fundo de fundos investe? Quais outros fundos imobiliários que ele compra? Ao contrário do nosso outro fundo aqui do CPFF11, o BPFF11, ele investe mais em recebíveis, em CRIs, né? Lá a outra carteira era menor, aqui 47% já é CRIs, depois ele parte para logística, depois shoppings, lajes corporativas e por último renda urbana. Faz sentido de um certo ponto, porque nos últimos 2 anos a nossa taxa de juros estava bastante alta, Selic estava muito alta, então os fundos de CRIs rentabilizaram bastante, então pesar a mão mais para essa linha fazia mais sentido. Agora, com tendência de queda da taxa de juros, os fundos de CRIs eles tendem a diminuir um pouquinho a sua captação de dinheiro, isso menos dividendos e menos valor patrimonial para o fundo. Então o gestor ele tem essa capacidade de fazer um rebalanceio nessa carteira. Não sei se ele vai fazer com esse fundo, né? O interessante dele é que ele paga dividendos assim bem iguais para quem quer ter uma previsibilidade, receber sempre a mesma cota, mesmo valor de cota em dividendos. Você vai receber ali 62 centavos nos últimos 12 meses, foi esse mesmo valor sempre. Por um ponto, isso é bem legal porque melhor previsibilidade no recebimento de dividendos. Eu acho isso bem interessante, tá? Passando agora, pessoal, para o FATN11 e o Core 11, eu já tenho um vídeo super detalhado de cada um deles. Então, eu vou deixar aqui um card para o FATN11, para você clicar e assistir esse fundo de lajes corporativas interessantíssimos de você analisar para ver se cabe na sua carteira. Eu gosto muito desse fundo, achei ele bem justo, bem legal. E o Core 11 também, que é um fundo novo, que está começando a ser negociado, que tem uma proposta interessante de rentabilidade em dividendos e em valorização da sua cota nos próximos 3 anos. Então, só clicar que você vai conseguir acessar. Eu recomendo bastante que você assista esse vídeo, tá certo? E para a gente continuar aqui, a gente tem o Kinea Hedge Fund, né? O fundo da Kinea aí, que está também entrando na carteira do IFIX, nessa carteira teórica. Ele é um fundo que ele tem um patrimônio líquido grande, 1,9 bilhão de reais. O valor patrimonial é R$ 100,80, mas está negociando já agora com ágil. O pessoal está disposto a pagar um pouquinho mais caro por esse fundo, valendo R$ 102,85. Ele é um fundo que, os fundos de hedge, ele é um fundo para alta rentabilidade, então ele é um fundo que investe em vários ativos financeiros ligados ao ramo imobiliário. Então ele pode comprar CRIs, ele pode comprar outros fundos imobiliários, ele pode comprar ações que são de construtoras, por exemplo, ele pode comprar LCI, ele pode comprar FDICs, então tudo que é do ramo imobiliário ele pode investir
isso, de certa forma, gera uma rentabilidade muito produtiva e um manejo interessante se o gestor for bom, né? Ele consegue rentabilizar os ganhos da carteira e costuma ser um yield atrativo aqui desse fundo imobiliário, não só desse, mas os fundos de hedge em média, tá? E ele tem eles hoje alocado na sua carteira 55% em CRIs, outros fundos imobiliários 14%, 11% em imóveis físicos, ações 0,8%, tem 20% em LCI e 6% em caixa, né? Então, na alocação dos setores, ele investe muito em home equity na parte residencial, depois ele tem escritórios, ele tem galpões logísticos, então ele vai fazendo essa diversificação dentro de uma diversificação que ele já ali possui na carteira de CRIs. Já na carteira de fundos imobiliários, o que pesa mais é em shoppings, ele está mais exposto a shoppings, depois galpões logísticos, depois escritórios, e ele tem pago um dividendo ali em média entre 85 centavos, 90 centavos, já pagou até R$1,24, então um dividendo mais ondulatório, tá? E com isso a gente fecha esses fundos imobiliários que eu falei aqui. 4 fundos imobiliários, mais os 2 que você vai assistir, que é o FADN e o Core 11, assim que esse vídeo acabar. E assim você entende que esses novos fundos imobiliários participantes agora do IFIX criam uma previsibilidade melhor e uma comparação mais justa, porque agora eles fazem parte do índice, então a gente consegue entender melhor o que acontece, não só com esse fundo, mas compará-lo com outros fundos do mesmo segmento também, tá? Lembrando que o IFIX ele é um índice interessante, mas a gente não deve basear 100% os nossos investimentos só se venceu ou se perdeu do IFIX. Tem outros pormenores para a gente analisar e você aprende isso acompanhando aqui os vídeos do canal. Então, o que você vai fazer para mim agora? Deixar o like no vídeo, aí se você não é inscrito, você vai se inscrever para ter sempre as novidades, ativando o sininho, porque toda vez que eu faço vídeo você vai receber essa notificação e você vai comentar aqui para mim também, por gentileza, se você fosse comprar um desses fundos imobiliários, qual desses fundos te chamou mais atenção para você investir, tá certo? Muito obrigado por ter ficado até aqui e te vejo no próximo. Até mais.